me chamo Arlene e você está no canal Vasco Meu Mundo para mais um giro de notícias do nosso Clube de Regatas Vasco da Gama. Antes de começar, como de costume, eu quero estar pedindo para você que não é inscrito no canal e está aqui pela primeira vez, inscrever-se, vem fazer parte da família Vasco Meu Mundo para ficar sempre por dentro das notícias do nosso gigante na minha voz. Deixa o like aí no vídeo, taca o dedo no joinha que vai estar me apoiando pra caramba também aqui no canal. E o principal, hein, não esqueça de ativar o sininho das notificações para sempre ser notificado pelo YouTube quando eu postar novos vídeos aqui. Fecho tudo isso, eu vou direto ao ponto, que é falar do Vasco para você. E eu começo falando a respeito de mais uma partida tenebrosa do Vasco. Ofensivamente, acabou aquela bola boa na cabeça do Verratti. Simplesmente parou de funcionar, não é mesmo? O time do Vasco é pobre demais em relação a ataque, ofensivamente falando. O Vasco até teve a bola, principalmente no primeiro tempo. Mas o que adianta ter a bola e não ter ideia do que fazer com ela, não é verdade? Tanto que o Vasco não conseguiu furar a defesa do Fortaleza em nenhum momento, nenhuma vez, né? Nenhum golzinho sequer. Os pontas pouco produzem e o meio não cria nada. É impressionante aquele vagão que fica ali no meio, né? Nos jogos do Vasco ultimamente. Sempre as mesmas jogadas, que é a bola aérea para o Verratti, que, como falei anteriormente, não está funcionando mais até então. Então tá difícil ver o jogo do Vasco ultimamente. E o todo-poderoso protegido Piton, né, que fez um primeiro tempo terrível de tenebroso, falhou feio em um gol e já ia falhar feio novamente com um gol contra, né, se não fosse a atenção do nosso goleiro Léo Jardim. Na hora do lance ia ser uma falha bizarra do Piton, todo protegido, intocável, não é mesmo? Titular absoluto. Eu, sinceramente, já teria colocado o Leandrinho há muito tempo no lugar dele, já está pedindo para ficar no banco, já tem alguns jogos que ele vem jogando muito mal. Eu, sinceramente, já teria colocado o Piton no banco há anos-luz. Fora que o Marinho fez e aconteceu com ele, né? Não sei se você percebeu, passava liso por ele o tempo todo, bagunçou mesmo com o Piton. E não posso deixar de frisar também a falha grotesca do senhor Paulo Henrique, que fez o favor de colocar o jogador adversário no mano a mano com o Maicon. Olha o tamanho do problema. Colocar alguém no mano a mano com o Maicon chega até a ser piada, né? Pois é um dos jogadores mais lentos que eu já vi atuar na defesa do Vasco. Se bobear, até eu levo vantagem em cima do Maicon. Até eu, que já joguei futebol na minha vida, levo vantagem em cima do Maicon. Lembrando que o contrato dele foi renovado até dezembro de 2025, com alguns detalhes que podem levar até 2026. É mole? Parabéns aos envolvidos por essa renovação bizonha com o Maicon. Parabéns, ironicamente falando. A gestão de futebol do Vasco é uma piada sem tamanho. Uma piada mesmo. E o Maxime Domingues, gente? Cadê? Que nunca joga. Para que contratar um cara que nunca joga? Dá para entender isso? E ele não é um jogador ruim, não é. Mas no Vasco só tem vaga para bagre jogar. Nunca vou entender por que ele joga tão pouco. Se todas as vezes que ele entra se mostra um jogador útil, como é que a gente vai entender uma coisa dessa? É uma vergonha atrás da outra. Os últimos 3 jogos, o número 3 vem sempre nos incomodando. Os últimos 3 jogos do Vasco foram de 3-0. 3 derrotas por 3-0. 3 atuações péssimas de luz. 3 para lá, 3 para cá. Tudo negativamente falando. E a torcida omissa, aceitando tudo. Tem que ter protesto. Não importa se faltam 5, 4, 3, 2, uma rodada para acabar o campeonato. Tem que protestar. O Vasco não é casa de mãe Joana, no meu ver, ou é? Difícil entender, viu? Muito difícil. Mais uma derrota vexatória de um time que fora de casa é um saco de pancadas. Um verdadeiro saco de pancadas. A defesa é uma das piores do campeonato. Tirando o goleiro, claro, né? Que é um dos melhores. Um meio-campo lento, pesado, preguiçoso. Sem criatividade nenhuma. O Fortaleza deixava a bola com o Vasco o tempo inteiro e ficava de boa, sem sofrer ameaça nenhuma. Um bando de morto-vivo, como eu sempre falo em campo. O Vasco parece ter perdido aquele espírito competitivo que tinha, que fazia superar as limitações que temos. Agora já entra em campo
derrotado, apático, como se tivesse doido para perder logo, para voltar para casa com a mala cheia de gols tomados. Muita incompetência junto. O trabalho do Paiva, que eu até achava bom, até achei bom, né, durante bastante tempo, já sucumbiu à limitação e fraqueza dos jogadores. E hoje é um dos mais tristes e preguiçosos da Série A. É o trabalho dele. O placar resumiu exatamente o que eu estou falando, o que somos hoje, infelizmente. E não posso deixar de agradecer, veja bem, não posso deixar de agradecer o Léo Jardim. Sem ele seria ainda pior. Seria uns 6-0. Ele fez algumas defesas bem difíceis ontem, como ele sempre faz, né, em todos os jogos. A defesa do Vasco não é digna do goleiro que tem. Pelo menos ele salva ali, né? E o que é pior é que enquanto o Vasco toma pancada em campo, cadê o presidente do Vasco que não mete a cara para nada? Não dá uma satisfação ao torcedor. E o diretor de futebol, pior ainda, que some, ninguém dá as caras, o cara nem aparece. Tá tudo muito bem, tá tudo maravilhoso. Ninguém sabe, ninguém viu, ninguém assume a responsabilidade de nada. Ninguém se responsabiliza por nada sobre o que acontece, né, em relação ao que acontece com o clube. Aí vem a pergunta, se não vender o Vasco em 2025, o que será da gente? Deixa sua opinião aí nos comentários. Mas, lembrando que não podemos cobrar, né? Senão somos bloqueados. É triste isso. Triste. E vou falar um detalhe que já falei em outros vídeos que gravei aqui para o canal. A argumentação da gestão do Pedrinho até agora é sempre culpar a tenebrosa 777 e o péssimo ex-presidente Jorge Salgado. Eu acho que eu vou arriscar dizer aqui que o pior presidente da história do Vasco, sem dúvida, foi o senhor Jorge Salgado. E a gestão não está errada, eles não estão errados por isso, mas já se passaram alguns meses com eles no poder e o que fizeram? Vai ficar sempre com esse discursinho culpando a 777? Uma janela de transferências pífia, uma das piores da Série A. Então está na hora de parar com esse discurso ensaiado de culpar a antiga gestão e assumir as próprias responsabilidades, os próprios erros. 2 deles são esse diretor, Marcelo Santana, que é péssimo, e o preparador físico Daniel Félix, que é outro que é péssimo também, que eu sempre falo nos meus vídeos. Tem que acabar com essa mesmice de todo mundo que assume o Vasco ficar reclamando da herança maldita, onde no final acabam deixando outra herança maldita. E pior ainda, isso tem que mudar, tem que acabar. Já são mais de 20 anos que a gente passa por essas coisas. Antes, o Vasco tinha um elenco ruim, que sempre teve, limitado como sempre. Uma gestão de futebol ruim também. Não adianta a gente passar pano. Mas tinha um bom treinador salvando tudo, tirando leite de pedra. Agora o leite acabou, não é verdade? E o treinador resolveu ficar ruim também para se encaixar com os demais. E quem sofre com isso? Nós torcedores. Com isso ficamos ruins de tudo, em tudo, de um modo geral. Enfim, esses caras têm que aparecer. A torcida merece satisfação. Ou será que o senhor Marcelo Santana está satisfeito com o campo berrando, que já não está mais nem gritando, berra? Ou será que o presidente Pedrinho, que muito entende de futebol, está satisfeito com esse futebol tenebroso que o time vem apresentando ultimamente? São tantos serás, não é mesmo? Que fica na nossa mente. Eu vou destacar uma coisa aqui, o senhor Payet. Confesso que não sei qual é a dele. O que me parece é que ele teria pedido para não jogar a partida contra o Fortaleza. Olha que absurdo. Fora de casa, mesmo sem lesão nenhuma constatada. Agora quer dizer que ele só joga dentro do Rio? A derrota do Vasco para o Fortaleza reforçou a falta do Payet em campo. Só reforçou. E o que ficou pior, né? Deixou também o francês em situação desconfortável, pois ele pediu para não jogar, para não viajar para o jogo fora de casa. Só no Vasco que acontecem essas coisas. E foi apurado também que Payet alegou dores na coxa esquerda e pediu para ficar de fora da relação. Ele pediu, mas a comissão técnica não queria abrir mão dele, né?
depois dos exames não constatarem lesão nenhuma, absolutamente nada, preguiça de viajar. Aí o Paiva teve que relacionar o Felipe Coutinho, que mesmo sem condições atuou por alguns minutos. Esse sim, vindo de lesão, né? Só para frisar aqui para você que está me acompanhando. O que deixou a situação do Payet ainda mais sem explicação. No Vasco, a torcida não tem explicação para nada. Internamente, o Vasco tinha, claro, o objetivo de se recuperar da derrota para o Botafogo e contava com sua força máxima. Sem previsão de poupar nenhum jogador, nós não estamos em competição nenhuma mais. Só preservar em caso de lesão mesmo. A ideia é que o francês retorne contra o Internacional em São Januário, dia 21. Vai ter todos esses dias para descansar. Não foi a primeira vez que Payet ficou de fora de jogos do Vasco fora do Rio com queixas de problemas físicos. A queixa dele, com certeza, é viajar. Não gosta de viajar? Não joga futebol, meu filho, muda de profissão. Eu não passo pano para jogador nenhum, por mais craque que seja, não passo. O Vasco é mais que qualquer jogador. E eu amo meu clube. Tem muita coisa errada no Vasco ali, muita coisa errada que acontece. A gente precisa de explicação. A gente precisa. Ainda estão nessa coisa de vai vender, tem que ter cuidado para vender. Tudo bem, tem que ter cuidado realmente para o Vasco não cair nas mãos de uma 777 da vida. Mas tem que vender, entendeu? Tem que vender. Não adianta ficar com esse caprichozinho de não vou vender, que eu estou no comando, eu posso, eu faço, aconteço. 2025 com esse elenco não dá. E eles ainda fazem favor de renovar com o Maicon, gente, renovou com o Maicon. Como que a gente não vai falar o que a gente acha? Como que a gente não vai ficar espantado com uma coisa dessa? Chega a dar um desespero na gente saber que o Vasco renovou com o Maicon, com todo o respeito ao atleta. Mas não dá para vestir a camisa do Vasco, não dá. E ainda podendo se estender até 2026, mais 2 anos com o Maicon, pelo amor de Deus. No mais é isso. Beijo, galera. Até o próximo vídeo com mais notícias do Vasco para você.